Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora dar continuidade aqui ao nosso plano de leitura bíblica. Uau, não desanima não, vem comigo. Hoje Êxodo capítulo 21, 22 e 23. Êxodo capítulo de número 21, olha, esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprar um servo hebreu, vai te servir por 6 anos, e no 7º ano ele sairá. Se entrou sozinho, só ele sairá. Se era homem casado, sairá com ele a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e essa tiver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo de boa e espontânea vontade disser: eu amo o meu senhor, amo a minha mulher, amo os meus filhos, não quero sair, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, e o seu senhor vai lhe furar a orelha, e ele então o servirá para sempre. Se alguém vender a sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará com que seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando de deslealdade. Mas se a desposar como o seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, mas se a sua veste e nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas coisas, sairá de graça, sem pagar nada. Quem ferir alguém, que morra ele também, certamente morrerá. Porém, se não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca daqueles que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e esse não morrer, mas ficar enfermo de cama, se ele tornar a levantar-se e a andar, fará sobre ele o seu bordão. Então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara, e eles morrerem debaixo da sua casa, será também este castigado. Se, porém, ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes pelo aborto. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, e deixará então o forno pelo seu olho. Se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir por causa do seu dente. Se algum boi escornar um homem ou uma mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi, este será apedrejado, e também morrerá o boi. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo aquilo que for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha,
Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, o seu dono, e restituirá o dinheiro. Mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto será repartido igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo capítulo 22, as leis acerca da propriedade. Se alguém furtar um boi ou ovelha e degolar e vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha pagará 5 ovelhas. Se o ladrão for achado a roubar e for ferido e morrer, aquele que o feriu não será culpado do seu sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abraçar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa, levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. E aquele a quem condenarem os juízes vai pagar o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, um boi, uma ovelha ou algum animal e morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não o meteu na sua fazenda ou na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não precisará restituir. Mas se lhe for furtado, pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, tirá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente o restituirá. E se o seu dono esteve presente, não irá restituir. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. A lei acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém enganar uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará dote por ser sua mulher. Se o seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes também lá na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. E se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. E vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestar dinheiro ao seu povo,
Ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe imporás juros. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e a veste da sua pele, com que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso, diz o Senhor. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo capítulo 23, o testemunho falso e a injustiça. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirão a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterá o direito do teu pobre na tua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e o perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros lá na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás o teu fruto, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo coma os animais. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas no 7º descansará, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porquanto nele fizeste sair do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. A festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita da saída do ano, quando tiveres colhido do campo todo o teu trabalho. 3 vezes ao ano os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do seu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, os primeiros frutos, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Êxodo 23, Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele.
Mas se diligentemente ouvires a tua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará de todo as tuas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra, o número dos teus dias eu cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires a outros deuses, certamente será um laço para ti. Ficamos por aqui hoje, eu te espero amanhã. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Assim mais pessoas vão receber esse vídeo, e é a palavra de Deus, toda ela de Gênesis e Apocalipse. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.